Alô. Boa tarde a todos. Obrigada pela presença. Bem-vindos ao segundo dia do REACH, encontro sobre audiência, conteúdo e tecnologia, realizado pelo BR Lab e Projeto Paradiso. Já não produzimos conteúdo para um público de 2 décadas atrás. Produzimos conteúdo para um público que representa cada um de nós e o nosso dia a dia, onde o telefone celular é um assistente pessoal, onde falamos com nossos amigos através de redes sociais, onde os grupos de mensagens instantâneas e os áudios mudaram a maneira como a sociedade se comunica e se informa, onde as plataformas de conteúdo se multiplicam diariamente e o YouTube virou milhões de canais de televisão, onde tudo é instantâneo e imediato. Nesse novo mundo, conceitos como inteligência artificial, Big Data, Consumer Journey, Digital Ecosystems fazem parte do nosso dia a dia, ou pelo menos do dia a dia de quem exibe, comercializa ou promove conteúdo. Na nossa próxima mesa, o caminho para as audiências passa por dados. Convidamos ao palco especialistas em dados e executivos de serviços digitais que apresentarão um panorama de caminhos possíveis para facilitar a comunicação com a audiência através do uso de ferramentas tecnológicas avançadas, leitura de dados e estratégias inovadoras. Eu queria chamar ao palco, então, Paulo Pereira, da Desbrava Data e Marketing, que vai mediar a nossa conversa e fazer uma apresentação sobre o assunto. Depois o Paulo vai chamar os convidados. Paulo, obrigada, bem-vindo. Só queria explicar que essa mesa vai ter uma dinâmica um pouco diferente. Cada um dos nossos convidados vai fazer uma pequena introdução sobre a sua empresa ou sobre a sua ferramenta, e depois a gente vai abrir para uma conversa entre todos, mediado pelo Paulo. Paulo, obrigada. A palavra é sua. E lembrar que no final dessa mesa a gente vai ter um coquetel oferecido pelo Canal Brasil aqui no foyer do cinema. Obrigado, Paulo. Pelo tudo que você falou, acho que a gente vai ficar aqui o quê? Umas 3 horas? Tem bastante assunto, né? Bom, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Para mim é um prazer. Acho que são 2 assuntos aqui que se unem, que para mim me dá uma enorme honra em falar, que é cinema, que é conteúdo, né? Que é, enfim, televisão, junto com dados, né? Que é uma coisa que eu tenho buscado muito trazer para o nosso dia a dia. Então, primeiro, obrigado aos organizadores por estar aqui, obrigado pelo convite. Começar um pouco a apresentação, só falar uma coisa bem rápida. A gente tem aqui só, então, adiantando um pouco da dinâmica, eu tenho só 15 minutos para falar, então vou tentar ser um pouco mais rápido. E aí, no final, a gente fala, enfim, se tiver perguntas. E aí, depois, cada palestrante vai ter 10 minutos. E todos nós vamos fazer uma apresentação bem rápida e depois 30 minutos de discussão, tá bom? Então, primeiro, só uma coisa. Eu tenho ido a muito evento nos últimos meses, enfim, nos últimos 12 meses. E uma das coisas que me chamou muita atenção, esses dias eu estava num evento e tinha lá 1.500 pessoas, era justo no momento que eu estava montando a minha empresa, e eu pensei assim, porra, lá tenho certeza que tem gente que poderia trabalhar comigo, que poderia ser meu fornecedor, meu parceiro, enfim, meu concorrente. E no final das contas a gente acabou não conhecendo ninguém ali. Tinham 1.500 pessoas, eu estava no momento contratando 5 pessoas para minha equipe, buscando profissionais, e chegou no momento que a gente não, enfim, acabei não conhecendo ninguém. Então, por isso, eu trouxe aqui uma ideia para a gente poder se conectar e, enfim, trazer um pouco da economia colaborativa para a gente. Não sei se todo mundo tem o LinkedIn aqui, se vocês puderem abrir, a gente se conecta todo mundo através de uma tecnologia que tem no LinkedIn, não sei se todos conhecem. Se todo mundo abrir o LinkedIn e clicar aqui embaixo, onde tem essas 2 pessoazinhas, depois vai aparecer na sua área aqui. Primeiro tem que ligar o Bluetooth, tá? Você liga o Bluetooth do celular. Vou ligar o meu aqui. E aí todo mundo se conecta, todo mundo fica na mesma página. Pronto. Então você clica aqui embaixo no contatos, aí vem aqui na sua área, vai estar desativado, e aí vocês clicam. E aí lá já no final vai aparecer... Ó, já apareceu um monte aqui para mim. Ótimo, depois eu conecto com todo mundo. Tá bom? Então é legal que fica todo mundo conectado aí. Pessoal, então, só trazendo um pouquinho do assunto que a gente vai falar, caminho para a audiência, a gente vai falar de inteligência artificial, Big Data, clusterização, target de audiência,
marketing de impacto, curadoria, storytelling, marketplace, são alguns dos assuntos que estão no dia a dia, enfim, de conteúdo, de dados e que se cruzam. Cada um vai falar um pouquinho aqui, eu vou tentar ser bem rápido, tá? Então, contando um pouquinho aqui do meu dia a dia e o que eu quero trazer para vocês, qual que é a maior preocupação hoje no mundo dos negócios, né? Principalmente no entretenimento, essa rápida transformação que a Paula falou, o que para a gente tem sido o maior desafio como atuantes do mercado de entretenimento? Respondermos rapidamente a transformação digital, né? Isso a gente já sabe, as coisas estão acontecendo muito rápidas e a gente tem que, enfim, criar conteúdos, criar estratégias, criar campanhas cada vez mais rápido para essa transformação digital, acompanhar o nível de informações geradas, vou falar no próximo slide. Hoje a quantidade de informações é muito grande dentro dos nossos, das plataformas que a gente usa, né, dos nossos devices, novos modelos de negócio surgindo e mudando a cada momento. A gente está num momento que justamente está acontecendo isso agora. Novos meios de relacionamento com o cliente, inovar primeiro que a concorrência e pensar em estratégias disruptivas, né, que eu acho que a gente, dentro dessa 1h30, está bem compilado aí, isso vai ser abordado aos poucos para vocês. Então, só um pouco da tsunami de informações que a gente vem vivendo nos últimos anos. Enfim, até 1900, a quantidade de informação dobrava a cada 100 anos. Ou seja, a cada 100 anos, toda a informação que gerava para as pessoas, para as empresas, para o nosso conhecimento, toda a informação que era gerada a nível de conhecimento, ela dobrava a cada 100 anos. Né? Depois, na primeira metade do século de 1900, dobrava a cada 25 anos. Isso começou a ficar um pouco mais rápido. Né? E aí, depois com o surgimento da internet, dobrou a cada 13 meses, né? Porque aí as pessoas tinham mais meios, tinham mais plataformas para ter informações, e isso dobrava a cada 13 meses. Esse ali não está aparecendo a fonte, mas é um estudo da IBM, um estudo bem profundo que eles fizeram, e agora, em breve, a cada 12 horas. Ou seja, já no momento atual que a gente está, já 2019, 2020, a expectativa é que a cada 12 horas a quantidade de informações que a gente que chega até a gente, ela vai dobrar a cada 12 horas. E aí cabe a gente, como profissional, como empresa, estar preparado a isso e absorver o máximo possível dessa informação e saber o que a gente faz com ela, né? Uma coisa que eu tenho muito na cabeça, não importa a quantidade de informação que você tem, mas é o que você faz com ela, né? Que é muito o negócio do data science que a gente vai falar aqui. E como que isso vai chegar até a gente, né? Através dos aparelhos digitais, né? Não só, antigamente a gente tinha só o celular. 2019, por exemplo, a gente tinha 10 bilhões de aparelhos no mundo conectados. 2020 já vai dobrar, vai aumentar pelo menos 50%, 15 bilhões. E 2030, que já está logo aqui também, é previsto que quase 100% das coisas estejam conectadas. Tudo vai estar conectado, né? Hoje a gente já tem geladeira, já vai ter fogão, enfim, relógio. A ideia é que daqui a 10 anos tudo vai estar conectado. E aí, junto com o slide anterior que eu falei das informações, o nível de dados circulando sobre as pessoas, sobre o que elas fazem, vai aumentar muito. Tá? Quem nunca viu esse chart aqui, enfim, ele acaba aparecendo para a gente toda hora nas redes sociais, WhatsApp. Isso é uma coisa que muda a cada semana, a cada mês. Né? Eu nem vou falar aqui sobre cada um deles, mas todo mundo já deve ter visto isso, o que acontece a cada 60 segundos, a quantidade de informação. Esse, pelo menos, é o último que eu achei, de 2019, né? Com as coisas acontecendo muito rápidas. Né? E a pergunta na verdade, algumas perguntas, né, que eu vou trazer aqui como provocação. Como que nós profissionais e as nossas empresas estão se preparando para esse futuro, né? Como que a gente está lidando com essa quantidade de informações para as tomadas de decisões e, enfim, fazendo as estratégias para chegar cada vez mais assertivamente no público. Como alcançar a atenção do cliente com tanta informação e tantos meios, né? Às vezes a gente até se perde no meio do nosso dia a dia em saber como que a gente vai chegar no cliente com qual informação, né? Como entender o comportamento desse consumidor através desses insights trazidos por cada um desses meios, né? Como aplicar todas essas tendências e estratégias, essas disrupções que vão acontecendo no dia a dia e que mudam cada vez mais rápidas, né? Os super apps, enfim, blockchain, todas essas coisas que estão mudando recentemente, fica como pergunta para a gente.
A gente não vai conseguir esclarecer tudo isso hoje, né, gente? Mas a gente vai falar um pouquinho disso. Enfim, eu trouxe aqui algumas coisas. Eu sempre gosto de trazer esse slide, porque eu vim do mercado de cinema. Enfim, trabalhei 16 anos no mercado de cinema. E o mercado de cinema ainda está muito engatinhando em relação a trabalhar com essas disrupções, né? Meios de pagamento, aplicativos, compra de ingresso de uma maneira mais rápida, enquanto que o mundo está andando num outro caminho, né? Aqui, por exemplo, esse que eu gosto muito, que é uma parede do metrô na Ásia, onde as pessoas, aqui não são produtos reais, é uma parede com produtos desenhados, com QR codes. As pessoas estão esperando ali o metrô, tira foto dos produtos que elas querem. Quando ela chega na próxima estação dela, ou na estação que ela vai descer, os produtos já estão todos separados para ela ir para a casa dela. Como que eles fazem isso? Porque o próprio aplicativo já sabe que aquela pessoa sempre pega naquela estação o metrô e quanto tempo ela demora até chegar à estação onde ela desce. Então, isso tudo já é uma maneira de preparo deles muito mais além do que o que a gente conhece hoje com o Rappi, com o Uber Eats e tal. Então, eu acho que o mundo está indo por um outro caminho e para a gente aqui cabe olhar para esse futuro e tentar trazer cada vez mais rápido para o nosso dia a dia. O importante é o seguinte, a gente olhar, saber que isso tudo não são coisas que estão acontecendo lá na frente e ainda não traz nenhum resultado. Não. Esse é um estudo aqui da BCG que eu trouxe, que prova, né, que eles fizeram um estudo com 500 empresas, que as empresas que direcionam o seu marketing, as suas estratégias com base em dados, faturam pelo menos 20% mais e gastam 30% menos. Tá? Isso é fato, isso é um estudo. Então, o que isso quer dizer? Que as empresas que ainda continuam tomando as decisões com base em feeling, com base, enfim, em informações imprecisas, elas vão penar um pouquinho, enquanto essas outras empresas estão faturando 20% mais e gastando 30% menos. Tá? Ou seja, a partir do momento que você conhece o seu cliente, sabe onde ele está. Aqui é um exemplo que eu trouxe de um tipo de análise que eu trabalhei muito nos últimos tempos, e não estou falando de dados extremamente não estruturados, dados avançados. Aqui é uma análise básica que a gente fazia. Por exemplo, aqui onde está mais roxa, onde tem mais gente morando, onde está uma densidade populacional muito maior, e onde está mais claro, é uma densidade populacional menor. Então, você saber direcionar suas campanhas, não diretamente para onde tem mais gente, mas onde está o público certo que você quer falar, na hora de você vender um conteúdo, né, por faixa de recebimento familiar, por exemplo, tem várias maneiras de a gente direcionar isso. Desculpa. Legal. Eu ia falar um pouquinho no final, mas só para então adiantar. A Desbrava é uma empresa focada em tecnologia de dados, tá? Para o mercado de entretenimento, mas hoje eu já tenho feito algumas coisas também para outros mercados, para banco, para varejo, etc. E antes de vir para a Desbrava, hoje eu estou há 5 meses com a minha empresa, eu trabalhei na Cinépolis, que é uma empresa de cinemas, uma empresa mexicana, que está no Brasil há 9 anos, e eu estou lá desde o começo, fui um dos primeiros profissionais contratados, fiquei lá, enfim, todos esses anos, passei por todas as áreas. E aí, quando eu comecei a entrar nesse dia a dia de dados, eu vi que eu não ia conseguir aplicar exatamente aquilo que eu acreditava, as tendências que eu estou vendo aqui, né? Então, eu decidi sair, criar minha própria empresa e aplicar isso para o mercado inteiro. Tá? Então, é isso que a Desbrava hoje está fazendo, já tenho aplicado isso hoje para algumas empresas. E, enfim, esse era um tipo de análise que a gente fazia lá e que realmente trazia um resultado muito expressivo. Para a mídia, por exemplo, esse é um exemplo de Digital Out of Home, quando a gente identificava aonde estava cada um do público, cada um dos nossos clientes, a gente cruzava com o nosso CRM, aonde as pessoas estavam comprando ingresso, aonde eles estavam consumindo os nossos conteúdos no entretenimento, no site, os conteúdos que a gente jogava em canais de entretenimento, a gente cruzava aonde estavam as mídias que a gente pudesse chegar para falar com essas pessoas, né, de uma maneira mais rápida. Não simplesmente falar, eu vou lançar uma campanha numa cidade X e vou pegar todos os outdoors dessa cidade. Não, a gente escolhia exatamente
o outdoor exato onde passava os nossos clientes para chegar dele de uma maneira mais fácil. Enfim, aqui falando um pouquinho de cinema, para onde está indo o cinema, né? Tá indo, enfim, para padrões totalmente já estabelecidos, não está levando as estratégias para uma decisão mais disruptiva. E aqui é onde eu trago, que eu gosto sempre de mostrar, né? Pô, trabalhar com dado traz resultado, que é aquela pesquisa que a gente falou ali, traz, né? E eu sou prova viva disso. A partir do momento que a gente começou a trabalhar com dados, com informações, dados não estruturados, dados estruturados, a gente começou a ter resultado muito mais expressivo, né? Aqui, por exemplo, no final do ano, a gente fez uma estratégia de pricing onde a gente, enfim, tinha uma média de market share. Isso aqui é informação pública, tá, gente? Por isso que eu estou trazendo, não é nada confidencial. Então, a empresa tinha uma média de 14% de market share no ano, e nas 2 vezes no final do ano que a gente tinha feito essa estratégia, a gente ganhava pelo menos 1 ponto de market share do mercado nacional, que era muita coisa. Então, isso a gente fazia com conteúdo específico, com cruzamento de dados comportamentais do consumidor, e a gente conseguia expressivamente aumentar o resultado da empresa. Bom, é isso. Eu vou mostrar um vídeo para vocês, bem rápido, é um vídeo de 2 minutos, antes da gente seguir para as outras palestras. Eu acho que vai ajudar um pouco a gente na discussão depois aqui, nas entrevistas com cada um deles, que é uma coisa que eu acredito muito, e não sou eu falando. É uma das pessoas que eu vejo que está muito mais à frente de qualquer líder dessas disrupções que existem hoje, que é o Jack Ma, que é o fundador do Alibaba. Então, é um vídeo que eu me baseio muito, porque realmente ele fala tudo isso que eu falei de uma maneira mais assertiva, até porque é indiscutível o sucesso que ele tem, né? Então, vou mostrar esse vídeo para vocês e depois a gente volta. And I want Bom, legal. Acho que dá um pouco do direcionamento para a gente, de um cara que hoje é um dos caras que mais está ganhando dinheiro com dados, né? Enfim. Então, queria chamar o Luiz Fernando, vai falar também um pouquinho sobre a Parrot Analytics, e depois cada um vai falar um pouquinho e no final a gente volta para discutir um pouquinho mais. Obrigado, pessoal. Tem um passador? Tem um passador de slides? Não. Você tava, tudo lá?
Bom, boa tarde. Pegando carona um pouco do que o Paulo falou, não é uma champanhe. Bom, mas antes essa breve introdução, meu nome é Fernando, Luiz Fernando, enfim, a galera que é do Rio me conhece mais como Fernando, em São Paulo mais Luiz. Eu comecei na área de TV em 2012, na TV Globo, na DA, que hoje é DA, na época era CGDA, na área de desenvolvimento e acompanhamento artístico, numa área de pesquisa e tendências. E fiquei lá por 5 anos e meio, depois fui para a programação numa área de curadoria de conteúdo. E nessa pesquisa de tendência, a gente trabalhava com muitas fontes de informação, e uma dessas fontes de informação que a gente começou a trabalhar na TV Globo, no desenvolvimento artístico, que fica dentro do entretenimento, foi a PERT Analytics. Naquela época, a PERT era uma empresa que, basicamente, como é esse mundo do Big Data, você tem todos os dados, mas você não necessariamente consegue dar conta ou ter uma grande compreensão de tudo que aqueles dados podem te responder naquele primeiro momento. Então, basicamente, de 2016 para 2017, que são só 2 anos atrás, mas a PERT era uma empresa basicamente de rankings e conseguiam ainda fazer poucas conexões em relação aos conteúdos e tudo mais. Bom, o que a PERT Analytics faz exatamente? Tá? A PERT Analytics ela mede toda a atenção, todas as ações que as pessoas têm em relação a conteúdos de audiovisual. Hoje, tudo que a gente tem que é preparado e prontos para séries de TV e conteúdos de televisão. Né? A gente tem também uma base de dados já de 35 mil filmes, títulos, né? Mas essa base de dados a gente trabalha de uma outra forma, porque a gente está capturando basicamente dessa base de dados peer-to-peer, né? De tráfego de arquivos peer-to-peer, que é a pirataria. E para séries de TV, a gente capta basicamente 1 bilhão de data points por dia. Esses data points são basicamente todas as ações que as pessoas fazem no digital e nessas 4 fontes de informação que a gente está vendo ali. Redes sociais, né, a gente captura todos os dados que são abertos e também existem alguns contratos com as plataformas para a gente conseguir ter acesso a uma camada de dados um pouco melhor. Tá? Então, a gente tem aqui 4 grupos de fontes de informação, que a gente tem redes sociais, a gente tem social video platforms, que é basicamente ali YouTube. Tá? A gente está capturando likes, comentários em relação a algum conteúdo. Se um conteúdo ele ficar ao vivo no YouTube, sei lá, um episódio de Sob Pressão foi pirateado e ficou durante 1 hora no YouTube. Enquanto ele esteve lá e se ele tivesse alguma tag que estivesse informando que aquele conteúdo era daquela série, esse conteúdo essa informação vai estar entrando para a gente, tá? Research aqui que a gente tem, por exemplo, tudo que vem do Google Analytics, o que vem de Wikipedia, o que vem também de MDB, está entrando tudo nessa parte aqui de Research. E Free Streaming Download, que foi, na verdade, aí que a PERT começou. A PERT começou basicamente 6 anos atrás, em 2013, medindo pirataria. Né? E depois vieram veio toda essa criação de um algoritmo, por quê? A demanda de consumo ela é global, ela é no mundo todo. Hoje, os dados que a indústria trabalha há muitos anos são dados de Ibope e são dados que, para cada país, a pontuação de Ibope tem uma representação. Né? Então, a gente consegue trabalhar uma plataforma, uma métrica global, em que a gente vai conseguir dar números, em que a gente vai conseguir dizer quanto é a demanda, e você consegue comparar diferentes mercados de diferentes países. Tá? Só que teve um entendimento de que o seguinte, cada ação em cada uma dessas fontes de informação aqui, elas têm elas demandam um tipo de atenção, elas demandam um tipo de engajamento. Né? Então, assim, dar um like é uma impressão muito passiva, ou só retweetar. Mas escrever um post num blog, ou baixar uma série, uma temporada inteira, um episódio, isso vai ter pesos diferentes nessa métrica que foi construída. Então, a gente vai desde de impressões passivas até uma criação, até uma participação criativa, que é você, sei lá, como youtuber, fazer um vídeo falando sobre um determinado conteúdo. Tá? Então, isso vai ser medido de formas diferentes, e isso entra de maneira diferente na plataforma. E todos os dados a gente consegue ter um dado final, um número final, e a gente consegue quebrar também por cada um desses grupos de fontes de informação. Tá? Então, assim, falando de como a gente trabalha os dados, é basicamente isso. Tá? Para a gente capturar
as menções, tudo para o conteúdo básico, a gente tem esse conteúdo adicionado na plataforma. Na plataforma de séries de TV, hoje a gente tem mais de 17 mil títulos. E assim, não interessa se esse título não foi licenciado no Brasil. A gente consegue capturar a demanda que existe por esse título aqui. Tá? Mesmo que ele não esteja em nenhuma plataforma ou TV por assinatura aqui. E aí é disso que eu vou falar um pouco mais à frente também. Tá? Deixa eu só uma coisa. Tá. Aqui, um outro ponto importante é o seguinte, a gente não tá capturando somente o título do conteúdo. A gente vai capturar também a maior quantidade de informações relacionadas àquele conteúdo, a gente vai capturar. Então, a gente vai capturar elenco, a gente vai capturar quem é o diretor, qual é o plot, qual é o tema daquele conteúdo. Tá? E, com isso, a gente constrói o que a gente chama de genoma de conteúdo. Esse genoma de conteúdo, a gente vai conseguir fazer análises mais profundas, entendeu? A gente vai conseguir entender, por exemplo, fazer alguns tipos de análise, por exemplo, quais são os atores que têm a ver que tem mais a ver com um gênero narrativo, né? A gente consegue compor, por exemplo, para alguns clientes dos Estados Unidos, como você pode fazer um casting de elenco. Então, você constrói uma persona, você constrói um perfil, depois você vai ver quais são os atores que se encaixam naquela persona. Ah, mas eu não tenho verba nesse projeto para pagar por esse. Não, com base nessa persona, quem é um outro próximo ator que você pode contratar? Então, é outra possibilidade. Né? Afinidade de um título para uma plataforma, ou seja, eu consigo calcular a afinidade de um título para entender se ele tem afinidade com o conjunto daquela plataforma, com a demanda que existe pelos títulos daquela plataforma, ou se seria melhor eu lançar ele na TV aberta, na TV fechada ou num SVOD. Enfim, é uma infinidade de possibilidades. Por isso que eu disse, há 2 anos atrás, a empresa era basicamente rankings e desde então, os cientistas de dados têm trabalhado muito para criar novas relações desses dados, né? Porque os dados entram por aquelas 4 fontes de informação e o grande ganho disso é você conseguir cruzar esses dados e entender a relação entre eles e como essa atenção ela caminha, porque uma coisa que é muito difícil, principalmente para a TV, a gente conseguir fazer entender, é porque assim, tem uma representação muito subjetiva, na verdade, só que a gente acredita muito, o mercado acredita muito, as agências e todo mundo trabalha com isso, que é um ponto do Ibope equivale a, sei lá, 60 mil pessoas na Grande São Paulo. Então, assim, isso é default. Mesmo que isso seja subjetivo. Ninguém está comprovando se são 60 mil pessoas. Entendeu? É muito subjetivo. Então, é um pouco difícil conseguir fazer entender que uma pessoa ela pode ter diferentes ações relacionadas ao conteúdo. Ela pode curtir a página do Instagram, ela pode republicar um post no Facebook, ela pode baixar uma temporada de uma série inteira. E cada ação dessa vai ter um tipo de... Ela vai contar de maneira diferente dentro dessa métrica, entendeu? E essas informações todas vão estar aí. Tá? Então, essa é a diferença dos dados que a gente traz em relação aos dados, por exemplo, de Ibope e tal. Não é que são melhores, é que são dados mais aprofundados, porque a gente está traqueando todo esse caminho de atenção que a pessoa teve em relação ao conteúdo, entendeu? Ah, ela gostou dessa série, em seguida ela baixou outra. Então, a gente vai conseguir correlacionar que a pessoa que gosta dessa também gosta daquela. E antes que perguntem, a PERT está em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, porque todos os dados que a gente não tem captura de dados, tá, direta, a gente pega os dados de outras plataformas, né, a gente tem um contrato com essas plataformas e a gente pega esses dados, é um third party data. Enfim, então a gente está, se as plataformas estão em conformidade, nós também estamos com essa conformidade, a gente não tem acesso a nomes de pessoas, a gente não tem acesso a isso, então assim, a gente não, e a gente está completamente aberto se uma pessoa fizer um requerimento para tirar os dados dela dali, ok, tudo bem, esses dados vão ser retirados. Tá? Bom, ah, meu Deus, eu vou ter que correr. Então, mas é porque eu tinha que dar uma noção do que era PERT. Enfim, mas aí vamos lá. O que eu queria trazer aqui, que eu vou dar uma aprofundada maior, mas eu vou passar um pouco rápido, depois a gente pode entrar mais em detalhes, mas é um passo a passo. O que eu queria trazer aqui é basicamente isso. A gente consegue correlacionar isso, de contextualizar a demanda do conteúdo. Então, a gente vai conseguir olhar, por exemplo, lá no meio, em cada pontinho desse, é como se fosse um conteúdo e esses risquinhos são todas as relações que você tem em relação a ele. Então, você vai conseguir entender a série
sei lá, The Handmaid's Tale, ela tem relação com quais outros conteúdos, com quais marcas, com quais influenciadores, com quais celebridades. Então, a gente vai compor isso, entendeu? E isso, numa campanha de marketing, pode ser usado de várias formas. Tá? Aqui é só um exemplo, por exemplo, de um brand affinity, por exemplo, aqui, de Rose Leslie, enfim. E tudo que vem relacionado à marca, a banco, a coisas que vêm relacionadas a esse conteúdo. A gente não consegue prever. Às vezes, algum cliente pode chegar para a gente assim, chega que a gente quer provar que isso está relacionado a isso. A gente baixa os dados, tenta ver, mas assim, às vezes não chega, entendeu? Às vezes uma coisa não vai ter relação com a outra. Mas o que eu quero trazer, mostrar aqui, entrar, é nesse workflow de marketing, que é interessante porque a gente começou a entender que era importante a gente conseguir trabalhar uma estratégia do começo ao fim. A gente conseguir entrar com uma estratégia e trabalhar com ela até o fim. Nesse workflow de marketing, que a gente vai trabalhar 5 passos em que a gente vai para um conteúdo que não foi lançado ainda ou que ele vai ser licenciado para esse mercado aqui, como é que a gente consegue entender a demanda pré-existente por ele. Tá? Então, nesse primeiro passo, a gente vai entender esses content proxies aqui. Tá? Esses content proxies, o que é isso? Se o título já foi lançado no Brasil, então ele já tem uma demanda aqui, já tem esses early adopters, então a gente vai entender qual o perfil do consumo desses early adopters. Tá? Depois, a gente vai conseguir entender. Se esse título não foi lançado aqui ainda, se é um título novo, não foi lançado globalmente ainda, a gente vai entender, através de gênero e subgênero narrativo deles, de temas e de atores, a gente vai construir, né, um perfil de demanda desse conteúdo. Quais são os títulos relacionados? A gente constrói isso não sozinho, a gente constrói isso dividindo isso com a empresa, com o parceiro com quem a gente está trabalhando, seja uma agência de publicidade, seja um canal, enfim. A gente vai definir isso. Definido isso, a gente vai começar a fazer essa avaliação. Aqui eu entrei nisso porque esse exemplo é bem legal de Handmaid's Tale no Brasil. Tá? A gente recebeu uma demanda da INI, porque eles queriam entender o lançamento de Project Blue Book no Brasil e a gente queria entender como, porque a gente tinha a seguinte premissa: esse Project Blue Book ele já tinha sido altamente pirateado no Brasil e a gente conseguiu construir um case para eles mostrando que ser altamente pirateado não quer dizer que não vale a pena lançar nesse mercado. Quer dizer que você já tem early adopters e que você pode usar esses early adopters para influenciar e ativar um público maior para esse conteúdo. Entendeu? Então, aqui a gente tem, antes da distribuição legal de Handmaid's Tale no Brasil, e a gente tem depois da distribuição legal de Handmaid's Tale no Brasil, que é quando o Globoplay licencia, que a gente vai ver todas essas curvas, né? E aí tem uma coisa que é muito interessante, que a gente percebe também algumas forças ainda que são muito... Por exemplo, quando a Globo foi lá e exibiu o primeiro episódio na TV aberta. Então, isso dá uma curva enorme, entendeu? Porque ainda é um grande canhão e ainda gera muito comentário em redes sociais, né? Muito comentário em Twitter e posts e tal, entendeu? Então, aqui é para entender, a gente fez isso para defender que sim, apesar do conteúdo ser altamente prateado no mercado, ele pode ser lançado lá porque ele ainda tem uma possibilidade de expansão muito grande. Tá? Vou passar bem rápido. E aí, aqui, numa segunda etapa, a gente vai entender quem são os early adopters desse conteúdo, construir esse perfil. Né? Na terceira etapa, a gente vai entender quais são as marcas... Não, aqui são... Isso, aqui são os títulos relacionados àquele conteúdo, isso. E aí, no próximo, você vai entender quais são... Gente, acabou assim. Ok. Na próxima etapa, já foi assim? Enfim, na próxima etapa... Na primeira etapa, você define quais são os conteúdos relacionados, tá? Quais são os conteúdos, quais são os outros títulos relacionados àquele conteúdo que você quer lançar, para você entender, através disso, qual o perfil daquela audiência. No outro, você vai conseguir relacionar também as marcas que estão relacionadas. Aqui, quando a gente está falando de brand, é um conceito muito amplo. Aqui, brand pode ser celebridades, pode ser marcas, pode ser influenciadores, outras fontes de informação e tudo mais. Tá? Bom, e aí depois disso, a gente vai fazer um plano, a gente vai definir um plano junto com a empresa, enfim, com o cliente, para a gente entender como a gente pode, com base nesses dados que a gente tem, sugerir uma campanha de lançamento para isso, o que deve ser feito na primeira semana ou na segunda semana e tudo mais. Tá? Então, é basicamente
por essas etapas todas que a gente passa. Aqui, na verdade, é mais um exemplo, como eu estou com pouco tempo, eu vou passar bem rapidamente, mas é mais ou menos esse passo a passo todo que eu passei, mas entendendo exatamente como a gente faz esse processo de planejamento dessa marketing workflow, como a gente cria esses 2 proxies groups aqui, ó, que é os conteúdos alinhados, e depois com os early adopters, entendendo o que eles consomem, o que eles demandam, tá? E depois como a gente vai fazer esses cálculos também. Esse aqui por exemplo, o que a gente fez para o Project Blue Book aqui, tentando entender qual era a demanda que isso tinha aqui. E também tem isso, para cada conteúdo que você estuda, você vai construir um index e que esse index vai definir depois também a relação que uma coisa tem com a outra. E é isso. Aí, assim, pré-campanha de marketing ou pós-campanha, a gente consegue também fazer um dado de econometria para poder calcular a efetividade dessa campanha de marketing, o quanto foi investido e o quanto isso gerou de demanda pelo conteúdo. Enfim, e aí eu vou parar por aqui, antes que a tela apague de novo. E, bom, depois eu estou aberto a perguntas e a gente fala mais sobre isso tudo. Mas, na verdade, eu acho que já era o último slide. Viu? Legal. Vamos passar a palavra agora para o Thiago Lessa, Head de Marketing, BI e CRM da plataforma Globoplay. Obrigado, Thiago. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Eu vou passar muito rápido aqui pelo que é o Globoplay para a gente entrar. Eu vou trazer uma visão um pouco mais do marketing, do dados, fornecendo conteúdo para o marketing, um pouco diferente dos 2 amigos que vieram antes. Então, vou passar bem rápido aqui explicando o que é o Globoplay. Acredito que a grande maioria conheça, ou espero que conheça, espero que sejam assinantes, espero que tenham visto Tela Quente ontem, outra ação bem boa. Então, o Globoplay ele é um produto de conteúdo sob demanda do Grupo Globo, e aí a gente tem 2 funções muito distintas, que é o catch-up da programação da TV Globo, principalmente com conteúdos abertos para o assinante, todo fomentado e baseado em cima de um pilar de publicidade, como é a TV Globo, e um segundo pilar que é todo focado na venda de assinaturas, onde a gente tem um conteúdo bem fechado, um conteúdo exclusivo para o assinante, e aí ele tem a produção dos conteúdos exclusivos, as séries internacionais que a gente licencia. Adorei o exemplo do Handmaid's Tale, quando a gente joga lá para cima. Então, é mais ou menos ali onde entra tudo isso. E aí é uma pergunta que sempre surge, se essas funções são opostas ou complementares. E aí aqui começa um pouquinho por que a parte de dados, de BI, no Globoplay, está dentro do marketing. Porque é justamente aqui que a gente acredita que quanto mais usuários free eu trouxer para dentro da plataforma, entender o consumo dessas pessoas, eu consigo converter mais facilmente. Então, é muito mais fácil eu promover um upgrade conhecendo o conteúdo, o consumo dessa pessoa, do que partir do zero e achar ele lá. Não que a gente não ache, a gente tem uma série de mecanismos que consiga achar, mas é muito mais fácil a gente promover essa degustação, analisar isso tudo e depois ir oferecendo a oferta certa para cada um deles. E aí, passei por isso, a gente tem, com isso, apresenta quase que 3 Globoplays diferentes. A gente tem um Globoplay anônimo aqui, completamente aberto, que é um primeiro produto onde ele não precisa fazer nada, ele basta entrar no produto e assistir o conteúdo. E aí, com isso, a gente já começa a captar aqui informação, ele começa a assistir, sei lá, trechos da novela, trechos de jornalismo, ou algum outro assunto sobre alguma série. E aí a gente já começa a trabalhar com foco para jogar ele ali para o meio, onde ele já cria um cadastro, onde ele já tem um primeiro step, ele passa por um step simples de login, né, no nosso Globo ID, a nossa conta, a conta Globo agora, até o novo nome dele, e ela começa a ter um universo maior de conteúdos. Aqui vão entrar as íntegras do jornalismo, íntegras de variedades, alguns programas da Globo, e aí no step seguinte, realmente a gente foca no conteúdo fechado, jogando ele lá para o produto de assinatura, onde estão os conteúdos, como eu já disse, exclusivos, as séries produzidas pelo Universo Globo e compradas aí no mercado. Então, isso rapidamente é o que é o produto Globoplay. Assim, a gente poderia ficar aqui falando algumas horas sobre ele, um produto muito bom, mas vamos entrar um pouco aqui na arquitetura de dados e na parte como que isso alimenta o marketing. A gente começou isso aqui, eu tentei fazer um quadro muito simples de como que a gente realmente começou
lá atrás. Acho que, como qualquer outra empresa, começou exatamente tendo algumas informações de GA, de data lake, jogava para algum lugar, alimentava PowerPoint, alimentava Excel, uma coisa bem quase que arcaica e simples. Mas isso, sim, a gente começou há 2, 3 anos atrás com isso. Então, realmente, desculpa, o Paulo trouxe algumas informações aqui de velocidade de dados, e isso é verdade. Hoje a gente já tem uma visão muito mais estruturada, muito mais fácil, a gente aumentou muito o universo de fontes de dados, então a gente precisa ter um processamento muito maior e entregas muito mais rápidas para o time tomar decisão. Então, hoje, só para vocês terem uma ideia, o time de marketing, quando eu comecei no marketing, assim, 20, alguns anos atrás, eu trabalhava na Ipiranga, lá no Rio também, era uma área, sei lá, de 300 pessoas, e se tivesse uma pessoa ali focada em alguma coisa de informação, era muito. Hoje, metade do nosso time do marketing é de alguma cadeira de tecnologia, de dados. Tem cientistas de dados, matemáticos, estatísticos, não tem tudo isso para criar esse ecossistema justamente para a gente gastar menos e trazer mais, como o Paulo também adiantou ali. Então, é sempre essa visão muito focada na informação. E aí a gente entra aqui nos 5 Vs, né, dos dados, acho que algumas pessoas já viram isso, e só trouxe para realmente a gente mostrar o que a gente está falando aqui de volume. Hoje a gente processa 1,4 bilhão de linhas de dados só de consumo de vídeo por dia. Então, assim, aqui tem N informações, na hora que o cara parou, onde ele deu play, se ele voltou, se ele não voltou, o que ele fez, se ele mudou, botou áudio, se ele botou legenda. Então, tem 1,4 bilhões só de informações de vídeo. Tem a velocidade, a gente tem 3,7 bilhões de consumo de processamento dentro da Palantir, né, do nosso universo de Big Data. Então, assim, é muita informação, é muita coisa. E esse número só vai crescendo a cada dia. Isso é um número que a gente tinha no mês passado. Provavelmente, se eu tivesse puxado isso ontem, já seria maior. Isso aqui é o nosso emaranhado de universo de fontes de dados lá dentro. Então, assim, tem N fontes de dados. Cada caixinha dessa é um banco ou uma informação diferente que a gente tem. A gente tem que catalogar isso, a gente tem que estruturar a informação. Acho que quem está um pouquinho mais por dentro desse universo sabe que não basta você pegar um número ali, você transforma nele e chega lá na frente. E de nada, eu falo isso muito, nada basta a gente ter um número se a gente não consegue gerar um conhecimento a partir dele. Então, é a partir disso daqui que a gente consegue fazer os cruzamentos certos para tentar chegar lá na frente numa informação, né, num conhecimento. Tem a veracidade, isso aqui acontece muito. Isso aqui é um exemplo de um pico que a gente teve ali, de alguma informação, né, que eu não posso trazer, e a gente viu que esse pico não era real. Era alguma coisa que quebrou numa subida qualquer de plataforma, e aí a gente tem que fazer esse tratamento. Então, a gente tem um outro time dedicado ao data quality, que é um assunto muito importante para a gente não tomar uma decisão errada. Pior do que não tomar uma decisão errada com base numa informação errada. E aí, valores, né, que também é um outro ver, quantidade de índices que a gente tem, de C alguma coisa, CPA, CCP, CCP Trial, CTR, índice de não sei o que. Então, assim, é uma série de informações que, se a gente realmente não tiver uma pergunta certa, e aí eu acho que o nosso papel hoje em dia, principalmente na cadeira aqui do marketing, é realmente saber a informação certa, porque a gente facilmente se perderia nesse universo de 3,7 bilhões de informações ali. Se a gente não soubesse o que perguntar, seria difícil chegar lá. E aí a gente teve uma evolução um pouco. Eu pulei um slide. Isso aqui a gente começou muito com esse pensamento de quais dados nós temos, o que a gente precisa, o que a gente tem, para um pensamento um pouco para quais dados a gente precisa. Entendeu? Então, é sair daqui de uma visão que a gente quer ter tudo, qualquer tipo de informação, para uma visão lá do que eu realmente preciso. Porque vai ser isso que vai gerar muito mais fácil um conhecimento, porque nada vale se a gente não conseguir conectar com o consumidor. E aí, assim, dados, acho que o recado final aqui, dados é muito importante, gerar conhecimento é muito importante, mas quem realmente vai lá tocar no consumidor, tocar no nosso assinante, é o conteúdo. Então, a gente realmente trabalha isso aqui para tentar fornecer o melhor conteúdo para o assinante lá na ponta. Então, é um pouco com isso que eu queria fechar, com a visão do conteúdo, que não basta ter dados se a gente não tem conteúdo para entregar. Vamos lá. Aumenta o som. Está sem som. Você coloca o som para mim, por favor? Agora cortou o meu.
Então, agora vamos falar com Gero Santamarina, CEO da plataforma australiana iLet. Films and cultures are wonderfully diverse, but we often find great films difficult to discover. You see, the film industry relies on borders, but the internet works best without them. iLet brings borderless access to quality films, while behind the scenes, it still respects the way the industry works. So now, film-related websites with billions of monthly visits can sell movies across borders. This means extra revenue for them and the content owners. And for film fans, a world of discovery and access, all with a single portable account. iLet opens up the world of cinema for all tastes and preferences, for all shapes and sizes, all to make independent cinema thrive. Olá a todos, muito obrigado, Paula, por ter me convidado, Projeto Paraíso, PRLab, todos. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou argentino, representando uma empresa australiana. O meu background é o contrário do que nós ouvimos aqui. Em 2007, eu fundei a minha agência de performance de marketing na Argentina. Então, com meus dois parceiros, eu era o cara estranho da quadra. Todos me perguntavam o que é isso. Estávamos falando de MySpace, Fotolog e Orkut aqui, na verdade. Então, era bem esquisito e nós tínhamos que trabalhar duro. E eu vendi há 3 anos essa plataforma e logo fui convidado a realizar esse projeto, iLet, e eu vou explicar do que se trata. Mas não se tratará muito sobre Big Data. Não vou mostrar muitos números aqui. Então, o que é iLet? Como o vídeo estava explicando, a indústria independente de cinema trabalha reforçando fronteiras territoriais, mas nós sabemos que a internet não tem fronteiras. E nós queremos fazer essa ponte com a iLet. Isso é algo muito interessante. Eu quero agradecer aos palestrantes de hoje, de ontem, que eu aprendi muito com eles, sobre todos os problemas que a indústria está encarando, os desafios. Nós podemos falar de diversos, por exemplo, acessibilidade. Nós sabemos que nós temos filmes disponíveis apenas em 2 países de cada vez. 80% do cinema europeu está apenas disponível em 2 países de cada vez. O valor territorial de IMGs está encolhendo. Nós sabemos que páginas relacionadas a filme não estão capitalizando a oportunidades. Então, eles não estão, de fato, vendendo os filmes. Uma vez que nós encontramos os filmes, nós temos que entrar na internet para descobrir aonde que está esse filme que nós queremos ver. E isso é por causa dos custos de tecnologia, de licenciamento e assim por diante. Marcelo ontem estava falando sobre alguma dessas questões. Essa é outra questão. Nós precisamos ter diversos serviços de streaming. Claro, todos nós temos várias contas e sempre esquecemos a senha e falamos, nossa, outra senha e sempre a mesma história. Logo, nós temos a escalabilidade de VODs, não está disponível na sua região e nós todos encaramos esse problema. Hoje nós temos VPNs, infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Em VODs, a promoção de internet
baixo tráfego e promoção em comparação com as páginas relacionadas a filmes, ou a não portabilidade e catálogos limitados, ou seja, não temos acesso a filmes de qualidade, temos que realmente entrar, nos aprofundarmos na internet para encontrar os filmes específicos, e muitas pessoas, como estávamos vendo, terminam na pirataria. Então, nós chegamos no mesmo lugar e começamos a pensar o que podemos fazer para já realmente ajudar a indústria e os usuários que estão enfrentando todas essas questões. Então, nós tivemos a ideia do iLet, que é uma tecnologia de streaming, e queremos oferecer aos cinéfilos de todo o mundo um portal de streaming licenciado no mundo inteiro, portátil, para que as pessoas possam continuar assistindo os mesmos filmes em qualquer lugar que elas estejam. Não vamos ter esse problema de esse filme não estar disponível na sua região. E queremos também entender que as websites estão representando milhões de visitas mensais. Então, nós estamos oferecendo a tecnologia de poder fornecer os filmes em seus sites específicos. Este é o exemplo. Então, para quem está dirigido o iLet? Queremos oferecer novos pontos de venda aos agentes, então aqueles que são donos dos direitos, para que possam vender onde não tem distribuidores. Nós temos os grandes players, sim, temos os pequenos também, que não têm o poder para chegar a 200 e tantos países do mundo. Então é por isso que nós não temos a possibilidade de ver os filmes hoje em todos os países. Também estamos oferecendo muitos dados, ferramentas. Não lembro quem estava falando ontem, que sim, nós temos Tantan, do My French Film Festival. Sim, nós temos acesso a alguns dados sobre VOD, mas não muito. Talvez um Excel dizendo quanto que se está vendendo. Então, nós estamos oferecendo todos os dados, e eu irei mostrar os dados que estamos oferecendo. Os publishers, nós temos Adoro Cinema aqui, por exemplo. Eles estão escrevendo críticas sobre filmes, mas não estão vendendo filmes. Esse é um grande exemplo. Nós precisamos, por exemplo, fazer uma referência para a Netflix ou para onde a pessoa pode assistir o filme. Nós oferecemos essa tecnologia através de custos zero de onboarding e ajudamos a pessoa a ter acesso. A pessoa de qualquer lugar do mundo possam acessar. Por exemplo, o Adoro Cinema. A pessoa pode acessar e assistir, morando na Alemanha, assistir o Adoro Cinema, um filme no Adoro Cinema. Consumidores. A ideia é descobrir e assistir em um clique, sem fronteiras, portátil, acesso a um catálogo de alta qualidade de conteúdo. Portabilidade, melhor valor pelo seu dinheiro. Nós somos T-Bot, um S-Bot, e nós, no futuro, seremos um E-Bot também. Queremos tentar tudo. Acreditamos nas tentativas, em errar, e melhorar, e voltar a fazer o que nós sabemos, encontrar aquele valor bem específico que vai nos ajudar a interagir com os usuários. Esse é um diagrama sobre como trabalhamos. Nós temos à esquerda o portal de direitos B2B, nós temos os distribuidores que estão fazendo upload do seu conteúdo, eles mesmos, os detentores dos direitos, eles estabelecem os preços, não nós. Nós podemos ajudá-los a entender qual é o melhor valor em cada país, mas é eles que decidem no final. Nós temos um enorme catálogo. No momento são 1.500 filmes, mas se tornará enorme. Filmes que as agências do mundo inteiro, eles entram, eles pegam o código, colam no site, e hoje eles estão fazendo a mesma coisa com o YouTube, não é? Vocês podem encontrar trailers no YouTube em vários sites. Bom, agora vocês vão achar o filme inteiro e podem alugar o filme lá. Antes e depois, Cine Europa é um dos nossos parceiros na Europa. E assim como estava antes, desculpem sobre a pixelagem, é a minha culpa. Bom, aqui nós tínhamos um artigo falando sobre Cold War, tinha uma bela foto, e esse foi um exemplo. Nós tínhamos que procurar Cold War fora. Agora, nós podemos ver o trailer ou
comprar ou alugar o filme. Nós simplesmente clicamos, pagamos, fazemos PayPal, nosso cartão de crédito ou o que seja, e podemos começar imediatamente no site da Cine Europa a assistir o filme. Estamos lá assistindo o filme no site. O que mais? Nós temos um hub de usuário, que é um agregador de sites ou sites relacionados a filme. Eles são uma experiência, não apenas um filme. Então nós temos diferentes pontos de venda que estão aqui, de novo. Nós temos sites ambientais para crianças, para saúde, turismo, sites relacionados a filme, de mídia, qualquer tipo de site. Todos podem falar sobre filmes e todos falam sobre filmes e experiências. Então, o usuário, o que vai acontecer? Eles vão chegar aqui, vão ver todos os sites e eles verão os filmes que os sites têm. Ali podem clicar, podem entrar no site, podem ver do que está falando o site, do que eles escreveram sobre o filme. Se eles gostaram do que leram, aí eles clicam e aí nós redirecionamos a pessoa ao site que está hospedando o filme. Então, nós não permitimos que o usuário assista o filme aí. Nesse caso, é um modelo de compartilhamento de receita. Nós queremos que a cadeia de lucratividade funcione. Onde estamos agora? Nós lançamos o B2B até agora, faz 5 meses. Agora nós temos 65 parceiros de conteúdo, Aumento, MK2, The Match Factory, vários outros. Eles estão nos oferecendo todos esses filmes, como vocês estão vendo no mapa. A maior parte do conteúdo está na América Latina, Europa e Austrália. Nós temos também 75 ou mais de agências representando 120 milhões de visitas mensais. São muitas visitas no mundo. Esses caras hoje, eles têm esses números de visitas, mas não estão ganhando dinheiro da venda ou do aluguel dos filmes. É por isso que nós queremos oferecer essa tecnologia por custo zero. Em termos de marketing, nós acreditamos que eles são os melhores para fazer o marketing dos seus filmes, porque eles já estão fazendo isso. E é isso. É ótimo. Muito obrigado. Alô, boa tarde. Good afternoon. Vamos lá, eu vou fazer meio rapidinho para a gente não passar demais da hora. Acho que a apresentação já vai subir. Eu sou Fábio Lima, da Sofá Digital. O Filmelier é um serviço que estamos desenvolvendo há alguns anos já. É uma demanda ou uma necessidade que acabou acontecendo por conta do trabalho que a gente faz. A gente é um agregador de VOD, então justamente vendemos filmes dentro das plataformas, também comercializamos, licenciamos filmes para plataformas de SVOD. E uma das coisas mais difíceis que a gente vinha encontrando naquele momento é como é que a gente consegue comunicar e avisar as pessoas que os filmes estão disponíveis, ou que é um lançamento, ou que o filme que esteve no cinema, com um lançamento maior ou menor, ou que não foi visto, que agora ele está disponível em digital. E muita coisa que vem sendo lançado diretamente no digital, porque não tem mais espaço no cinema, do qual não é impossível as pessoas ficarem sabendo, porque não se comunica mais. Os filmes independentes estão subofertados e subinvestidos na sua distribuição, principalmente quando vão ao cinema, por diversas razões que o cinema também naturalmente impôs ao mercado e a situação como um todo. Os próprios veículos que antes escreviam as críticas, isso influenciava os filmes, principalmente os filmes mais comentados ou de maior valor cultural, né, artístico, e isso também já pouco acontece. Então a gente vem tentando, na verdade, este é um projeto absolutamente, ele não gera dinheiro para a Sofá Digital, mas ele, em tese, foi criado para a gente ter respostas, e essa coisa toda de dados, até resumindo, quanto mais dados, todo mundo aqui falou tanto de dados, e a gente não chega a conclusão nenhuma, a gente só tem mais pergunta. É inacreditável, porque a gente fica sempre tentando criar, agora vamos ler isso aqui, aí a gente acha que vai solucionar alguma coisa e só vem pergunta.
E aí vai abrindo mais e mais perguntas, isso vai virando uma loucura. Mas uma das coisas que a gente sempre defendeu é que a gente não acredita no algoritmo, e depois de muitos anos, depois do marketing, todo o PR que o Netflix fez sobre a eficiência do seu algoritmo, todo mundo já realizou que ele não funciona. E ele não funciona porque tem pouco dado. É simples assim, tem muito pouca informação, e a informação mais importante que deveria estar contida naquilo que é qual é o fator que faz as pessoas decidirem pelo um conteúdo, eles não têm. Primeiro, não tem toda a library disponível para poder fazer esse tracking. Segundo, é muito subjetivo aquele gostei ou não gostei, ou mesmo as estrelinhas. E a gente vai acabar na mesma situação do Netflix, porque também já existiu esse momento, o Netflix vai ter tudo, e é a library mundial, e etc. E não é, a gente já viu que tem uma quantidade limitada, portanto, aquele ambiente volta para uma situação que é lá o princípio de Pareto, 20-80. É exatamente onde estamos com o Netflix. 20% dos produtos são 80% do que é assistido lá, e isso é inevitável que aconteça em qualquer ambiente que seja assim, que não esteja necessariamente ofertando a cauda longa. Como só quem oferta a cauda longa na prática é iTunes e Google Play, ou seja, tem muito conteúdo disponível, também é muito difícil encontrá-lo. Então, um pouco do que o nosso trabalho aqui é tentar fazer uma curadoria, uma recomendação, dizer para as pessoas onde os filmes estão disponíveis e inverter o papel da conexão, que não é a plataforma que te diz o que tem, ou não é você que vai à plataforma para ver o que tiver lá é o que eu vou pegar, mas para você, de fato, encontrar o filme que você quer. Então, vamos lá. Smart Curation é basicamente o que a gente está fazendo, e aqui a gente já vê, está vendo? Essa é a home, né, ou a página de um filme, aponta quais são as plataformas, a gente traz outras informações, inclusive tags cognitivas para busca inteligente, que é o único serviço do mundo que tem, a gente está testando também. Esse é o nosso conceito, todo mundo ama filme, mas não necessariamente os mesmos filmes, e é isso que a gente tenta entender e trabalhar com audiência. Para onde eu aponto? Para cá. Opa, passei demais, mas aqui era só propaganda mesmo da gente, tá? Então, vou passar. Vamos aqui, que é onde mais interessa. Bom, a gente tem... Esse é o funil tradicional de conversão que todo mundo usa, e, eventualmente, sei lá, para a conversão de assinatura é o que se usa, ou para uma conversão específica de produto. O marketing tradicional sempre trabalhou com isso. A gente não deixa de trabalhar com isso para poder chegar, obviamente, como a gente está na internet e o serviço é gratuito, passa de tudo, então tem muita gente que está buscando só pirataria, está buscando uma série de coisas, mas para a gente, no final das contas, o que importa do ponto de vista do serviço final são pessoas que estão na internet, que têm banda larga, que pagam por filme ou por conteúdo, e a gente vem filtrando essas pessoas até chegar às pessoas que, de fato, se transformam aqui num seguidor do Filmelier, ou seja, passam a fazer busca ou a entender, fazer recomendação, ou sempre que pensam, tem um filme, eu não sei o que assistir, vai ao Filmelier. E uma vez que essas... Bom, esse é o que a gente tem até agora, né? Mais de 3 milhões de usuários, 500 mil de visitantes únicos mensal, esses números vêm crescendo, isso aqui é importante, obviamente... A gente buscou por isso, né? Então, não nos interessa necessariamente quem... Quer dizer, não interessa também quem não está ficar navegando dentro do Filmelier, então não adianta muito. E a gente já tem muita gente clusterizada aqui, porque o objetivo sempre é a gente está lendo o que está acontecendo com uma coisa interessante. A Globoplay está lendo o que está acontecendo dentro da plataforma dela, o Netflix dentro da dela, o HBO e a Amazon, e a gente está lendo um pouquinho de cada coisa que está acontecendo com essas plataformas. Do lado de fora, não do lado de dentro, ou seja, eu não sei quando a pessoa deu play, parou, se ela gostou ou não gostou do filme. Mas o porquê as pessoas estão procurando e o que elas estão comentando, a gente consegue saber de todas as plataformas ao mesmo tempo. Um exemplinho rapidinho, assim, que a gente vê acontecendo duas coisas. Uma coisa que a gente vê acontecer toda semana é filme relevante que passa no Tela Quente na segunda-feira, na terça-feira ele é o filme mais buscado no Filmelier. E se você for olhar no iTunes e no Google Play, eles estão como os mais vendidos. E coisas que vão para o Netflix, que passam despercebido, ou seja, que o marketing do Netflix também não percebeu que poderia fazer uma comunicação, um conteúdo que entra lá, a gente consegue perceber simultaneamente com o Netflix que as buscas estão aumentando. Um exemplo clássico é o Barraca do Beijo. Ninguém falou nada do Barraca do Beijo, muito menos o Netflix. O Netflix simplesmente disponibilizou. E o filme começou a aparecer, a gente começou a sentir que tinha uma quantidade de buscas grande também, foi crescendo. 2 semanas depois, só que o Netflix
foi começar a fazer campanha do filme. Eles perceberam a mesma coisa que a gente, obviamente, mas a gente também conseguiu perceber em tempo real o que estava acontecendo ali. Por que isso é importante? Porque quando eu tiver um filme com a mesma atriz, ou com o mesmo ator, ou do mesmo tema, mas que não está no Netflix, eu consigo reimpactar todas essas pessoas de novo. Tem alguém me ligando? Dá licença. E a gente consegue fazer uma coisa nova. E agora tem um relógio que também toca. Bom, depois que as pessoas se converteram ali em Filmelier, é a forma como a gente trabalha, porque essa é uma coisa interessante, não é uma invenção nossa. Flywheel Marketing é um novo modelo de se engajar o seu usuário, porque como a gente não é um serviço de assinatura, a gente é um serviço que está todo mundo tirando foto, é bonito mesmo esse negócio, e funciona. Ou seja, a gente fica trabalhando aqui neste círculo, nessa roda, porque o objetivo é sempre poder engajar as pessoas que estão ali. Você está interessado em filme, não é só uma assinatura que eu estou vendendo, converti, você virou assinante, agora eu te mando um e-mail dizendo, olha que bonito que tem essa semana. A gente tem um trabalho aqui de ficar engajando essas pessoas o tempo inteiro, porque se eu não engajo essas pessoas o tempo inteiro, ela se esquece, ou o serviço não tem a relevância que deveria ter. Então, a gente trabalha dessa maneira, trabalhando com o Smart Curation, a gente não trabalha com um algoritmo, a gente trabalha com os Cognitive Searches aqui, eu já volto nele especificamente. Listas, a gente trabalha com listas, trabalha com os lançamentos, obviamente, porque as pessoas querem saber dele. Agora a gente está começando a incluir os lançamentos num estágio anterior, então começando a fazer alguns testes com filmes quando eles entram no cinema, porque a maior parte dos filmes dos estúdios, quando entram no cinema, também já disponibilizam pré-venda no iTunes, por exemplo. Então, a gente já começa a entender um pouco qual cada cidade e que tipo de público está interessado no filme, mas não está interessado em ir ao cinema especificamente. Deixa eu só voltar aqui para acabar. E com isso aqui, isso nos ajuda muito em focar todo o esforço de comunicação e de marketing dos lançamentos em conversão. Então, a gente não fica necessariamente fazendo campanha para as pessoas saberem que o filme existe aqui. A gente está indo buscar especificamente a pessoa que teria uma predisposição a assistir aquele filme, ou estaria interessado, ou demonstrou algum tipo de interesse naquilo, e a gente impacta ela dessa maneira. Isso é um trabalho feito com distribuidores e produtores, tá? Não necessariamente. Isso é um conjunto é a combinação de Sofá Digital e Filmelier, num objetivo de conseguir performar ou de ter um desempenho melhor de vendas dos filmes nas plataformas. Aqui no Cognitive Search, uma coisa interessante, que a gente estamos só aprendendo ainda, tentando, mas é uma tentativa de fazer com que as pessoas consigam buscar pelos filmes de uma maneira mais emocional do que técnica. Ou seja, eu não sei necessariamente do que se... eu não sei, eu tenho um filme na minha cabeça, ou eu tenho um desejo e realizar uma coisa, ainda que você possa ter ali, se eu sou um usuário mais sofisticado, e essa é uma das coisas que a gente tenta segmentar, né, clusterizar o nosso público. Tem gente que tem um gosto mais sofisticado, ou tem um conhecimento mais específico sobre filmes ou sobre storytelling. Tem gente que não tem esse mesmo conhecimento, e tem gente que só quer se divertir. Então, a gente não trata os filmes como, tipo, esse filme é bom e esse filme é ruim, você que só assiste filme ruim. A gente trata, na verdade, com respeito do conhecimento que cada pessoa tem é difícil essa palavra, né? Não sei nem como... Da profundidade que cada usuário tem na compreensão de um conteúdo. Então, para a gente também distanciar isso, para não dizer, pô, esse filme aqui é muito cabeção, você não vai gostar. Tem gente que... O problema não é... Você não vai gostar porque você eventualmente não entende, não é porque o filme é ruim e vice-versa, né? Então, a gente também tem que respeitar quem não necessariamente é um cinéfilo avançado. É um pouco o que a gente tenta fazer, porque é a partir de conhecer e saber por que você está assistindo aquele filme que você eventualmente vai melhorar o seu gosto. É por isso que se chama Filmelier. A gente quer ajudar a audiência a escolher o filme dela e não necessariamente influenciar, que é o que os algoritmos tentam fazer, na minha opinião, frustradamente.
Aqui eu vou mostrar só um pouco do que a gente faz de campanhas depois que a gente estuda aí algumas situações, porque são coisas específicas de nicho, né? Esse foi um filme que foi lançado direto pro VOD, não teve distribuição de cinema, ele só foi lançado nos Estados Unidos, é um tema difícil, super complicado, e a gente fez vários cruzamentos, porque tem tema LGBT, tema de identidade de gênero do filho, do casal, mas ao mesmo tempo tinha elenco, e a gente precisou fazer um esforço de conseguir comunicar todo mundo e transformar este produto num filme que não fosse nem um filme de arte e não um filme LGBT necessariamente, porque é um drama familiar. Bom, outros exemplos de coisa aqui, um pouco de arte, porque a gente tenta também dar esse tom, isso é para social media, para dar o tom de que é um produto refinado, então a gente não bota pôster, a gente bota arte, coisas que têm expressão dos artistas. A gente usa isso bastante. Aqui a gente usa pôster porque é o Instagram. Aqui é só um stories dos lançamentos, para exemplificar. Os lançamentos, embora tenham coisas diversas, eles são relevantes para a gente entender o que está acontecendo. Campanhas específicas, né, tá já disponível, você já clica aqui, já pode fazer, vai para a plataforma, pode fazer transação. Vários tipos de comunicação que a gente faz também em vídeo, também aprendendo muito, porque a gente faz bastante, como é que as pessoas respondem. Essa é uma outra. A gente tem várias formas de testar pôster diferente, fazer teste AB, um tipo de público que a gente comunica de um jeito assim, comunica de outra forma. O mesmo filme, a gente faz 2 campanhas diferentes. E aí, tá vendo? Eu fiquei por último, dancei, estou me impressionando aqui. Aí, essa campanha do landing page, a gente tem, todos os filmes têm uma landing page, né, que tem aqui todos os loguinhos, tem nota do IMDb, do Rotten Tomatoes, se fosse o caso deste filme, várias outras informações, o porquê assistir, que é produzido por nós, e as tags cognitivas ficam aqui embaixo, e as listas, e acabou. Não, desculpa. E publicidade, que a gente usa muito com o Google Display, que é importante, que é também fazendo retarget, de encontrar as pessoas em outros ambientes que elas estão, que não sejam necessariamente redes sociais. Então, um pouco de como a gente faz para tentar converter as pessoas ali diretamente. Aqui, por que a gente tem 2? Porque quem era fã da Sofia Vergara só via o banner com a Sofia Vergara. Quem era fã, por incrível que pareça, o Whitney Cummings tem bastante seguidor também aqui. Então, a gente botava para os seguidores deles, então foi interessante. Esse aqui foi um case muito complexo, que não vale a pena explicar hoje. Mas é um aprendizado muito interessante, porque foi muita rejeição na internet. A gente tinha dinheiro, tinha campanha, a rejeição foi imediata, e é uma coisa interessante por dados e marketing, que a gente teve que parar. A gente parou, porque senão ia gastar dinheiro à toa. Ou ia piorar mais ainda, eventualmente, porque, sei lá, os algoritmos de rede social complicaram a situação. Agora acabou oficialmente. Pronto. Parece que vocês estão gostando, porque vocês nem respiram. A gente vai conseguir ter mais meia hora para eles poderem conversar. Então, por favor, chamo todos os convidados ao palco para a gente começar essa conversa. E aí a responsabilidade ficou para mim, né? Bom, acho que é melhor eu ficar no meio aqui, né? Bom, vocês querem dar uns 5 minutos para respiro ou não? Não, tá. Tá bom, não, vamos rapidinho. Enfim, ficou aqui um pouco a responsabilidade para mim. Está aqui o Thiago também. De tentar aterrissar um pouco. Enfim, são conteúdos bem diversificados aqui e de visões diferentes. Mas vou tentar contextualizar um pouquinho e, enfim, colocar todo mundo na mesma página. Vou fazer algumas perguntas para eles. Que eu acho que pode englobar um pouco também das dúvidas de vocês, e depois a gente vai abrir um pouco para a pergunta de vocês também. Ok, já acudiram? Bom, minha primeira pergunta vai para o Luiz, tá, da Parrot Analytics, um pouco voltado para a cultura enfim, de criar conteúdos e estratégias de marketing orientada a dados, né? Eu acho que você trouxe aqui alguns dados, embora o Fabinho não acredita muito nos algoritmos, acho que acaba trazendo um pouco de insight para as decisões de estratégia de marketing, enfim, de conteúdo, e como você tem
o dia a dia com as plataformas. Acho que você pode responder um pouquinho de como essas decisões de marketing pode customizar uma comunicação, uma estratégia, uma campanha com base nos perfis de interesse das pessoas que vocês têm monitorado no dia a dia da plataforma. Bom, dentro disso tem tanta coisa. Porque é o seguinte, a gente não tem organizado as informações em termos de dados demográficos, a gente tem organizado em termos de clusters de interesse. Né? Quando a gente está trabalhando com as campanhas de marketing, a gente está fazendo dessa forma. Então, quando a gente organiza dessa forma, a gente vai entender, assim, a gente não está separando pessoas que vão ter interesse pelo conteúdo. Então, assim, se uma pessoa de 17 anos e uma pessoa de 43 tem o mesmo nível de interesse pelo conteúdo, elas vão ser impactadas pela mesma campanha. Né? E essa coisa do cluster de engajamento é um conceito que tem ficado muito comum, principalmente porque o Facebook tem trabalhado muito com isso, o Google e tal. Especificamente na campanha de marketing, o que a gente vai trabalhar? A gente vai entender primeiro qual é o objetivo da plataforma. Teve uma coisa interessante que o Thiago comentou. Por exemplo, em um dos clientes que a gente trabalha com 2 departamentos de marketing, com 2 áreas do departamento de marketing. Como a gente trabalha a campanha para trazer os clientes para a plataforma, para trazer os assinantes, e depois que esses assinantes estão ali, como é que a gente trabalha com os títulos que eles já têm, né, de acordo com a demanda que existe por aqueles títulos, como que a gente trabalha para reter e estender o tempo daqueles clientes na plataforma, entendeu? Então, ou seja, para você conseguir que eles sejam assinantes por mais tempo, por exemplo. Entendeu? Então, assim, é possível fazer, a gente tem que entender sempre qual é a demanda que existe por aquele conteúdo e quais são as marcas, influenciadores e tudo que a gente pode usar, que são esses ativos que a gente pode usar, ativar nessa campanha de marketing para trabalhar esse conteúdo. Legal, obrigado, Luiz. Minha próxima pergunta vai para o Thiago, da Globoplay. Você falou um pouquinho da quantidade de informações que vocês têm analisado, né? E realmente ali com os cruzamentos todos que vocês têm feito, realmente traz uma massa de informações muito, muito grande. Mas uma coisa que eu acho que traz um pouco de curiosidade, quando você começa a entrar com esses dados a nível regionalizado, né? O que tipo de conteúdo funciona em cada região, como que vocês... como que você poderia dizer das tomadas de decisões, com qual tipo de conteúdo você vai trazer a nível nacional, com base nesses dados regionais, e como que isso se conflita um pouco com esses conteúdos já históricos da Globo que você tem que trazer para o dia a dia, e como ele se contrasta com os conteúdos que você tem que produzir novo com base nesses interesses regionais? Caramba, pergunta boa, hein? Grande. Vamos lá. Acho que a Globo, por si só, já aprendeu a falar muito com o Brasil, né, inteiro. E aí, talvez, com os produtos digitais, ela conseguiu ter mais informações de conteúdos que são consumidos localmente. E, com isso, trouxe um aprendizado muito grande, talvez, para a gente, até na real produção do conteúdo, do que a gente está levando de conteúdo do próprio grupo para dentro do Globoplay. A gente tenta ser cada vez mais regionalizado, tentar sair um pouco desse eixo Rio-São Paulo, que isso já vinha acontecendo na Globo, você conseguiu olhar, já tem a grade da programação já é pensada um pouco em ter essa amplitude Brasil, só que hoje em dia a gente foge um pouco desse problema do sinal Brasil, né, do linear. Então, tem conteúdos suficientes para gosto suficiente. Acho que o Fernando falou super bem ali, a gente não tem mais demografia e nem região, porque se uma criança no Nordeste quiser assistir o mesmo conteúdo de um adulto em São Paulo, por que não? Entendeu? Eles podem assistir, é o conteúdo que vai ditar muito essa jogada mesmo, essa dinâmica. Então, sim, a gente tem alguns conteúdos que são grandes, que são chaves, que a gente precisa ter, precisa levar, precisa trabalhar muito, de novo, o Fernando falou, a aquisição de novos assinantes, e a aquisição ela é feita exatamente por esses grandes conteúdos, e aí depois você precisa ter conteúdo para reter, exatamente a dinâmica que ele falou. Então, a gente tem também, não é com a gente que você trabalha não, que é mais ou menos essa mesma divisão. A gente tem 2 núcleos muito grandes dentro do marketing, um focado 100% em aquisição e o outro focado 100% em engajamento. E são conteúdos completamente diferentes que vão conversar aí nesse meio. Então, é um pouco disso. Assim, a gente tenta tomar as decisões baseadas em dados, mas assim tem
uma carga histórica de conhecimento de conteúdo muito grande também. Então, acho que é um pouquinho desses dois lados. Assim. Não sei se eu respondi, acho que a pergunta era grande, mas Legal. tentei de alguma Vou tentar forma. só mudar um pouquinho a ordem aqui, é exatamente isso que eu ia falar, para não deixar o Fabinho para o final, para não deixar injusto. Fazer minha próxima pergunta para ele. Na verdade, nas perguntas ia ser o primeiro, né? Você falou um pouquinho dos algoritmos, né? Que vocês, na curadoria, vocês têm trabalhado muito com o feeling e com o know-how de vocês em relação aos conteúdos. Mas como vocês têm um catálogo muito grande de filmes, como você consegue identificar essa oferta de conteúdo para cada tipo de perfil de interesse das pessoas? Alô, oi. Bom, essa é justamente a questão, né? Identificar é fácil. Então, eu vou contar uma historinha primeiro, porque ajuda a responder a questão do que acontece também com a Globo, né, inevitavelmente, e aí eu vou, ao final, vou fazer um paralelo, não é uma crítica, mas eu quero fazer um paralelo a todo o acumulado de conhecimento que a Globo tem e com Sintonia. Mas antes eu vou contar a historinha. Tinha um executivo, cara top, trabalhou em várias multinacionais, diretor de empresa, presidente de empresa, cansou de tudo e largou a família, pegou o carro, saiu dirigindo, parou numa fazenda, falou, vou trabalhar aqui. Aí procurou o administrador da fazenda e falou, eu quero trabalhar aqui. Fiz isso na vida, mas por quê, né? Cansei, ganhei muito dinheiro, não preciso mais, estou cansado. Falou, tá bom, vamos fazer o seguinte, começa hoje aí, ó, tá vendo ali esse descampado? Tem que espalhar esse esterco aí, tem aquele montinho ali é esterco, tem que espalhar nesse terreno aí e você tem o dia inteiro para fazer. Aí o cara saiu, voltou na hora do almoço, o cara já tinha feito tudo. Falei, porra, cara é eficiente pra caralho, né? Estudou fora, MBA, outro nível para espalhar o negócio ali, foi sensacional. Aí no dia seguinte o cara falou, pô, você ficou o primeiro dia no sol, né? O tempo inteiro no sol, você podia hoje ficar ali na sombra, tranquilo. Tem ali, ó, no depósito, tá cheio de batata, eu preciso que você separe batata grande de batata pequena. E aí a gente se encontra no almoço para bater um papo. Chegou na hora do almoço, o cara não apareceu. Chegou no final do dia, o cara não apareceu. O cara foi lá atrás dele. Chegou lá, estava paralisado. Não tinha escolhido nenhuma batata. Falei, o que aconteceu? Falei, cara, foi justamente por isso que eu larguei. Espalhar merda é fácil, tomar decisão é que é difícil. E essa é exatamente a situação, entendeu? Tomar decisão com a quantidade de dados que se gera hoje é muito complicado, porque eles também não respondem as coisas. A gente tem que... Você fala, vamos nisso, porque não dá para fazer tudo. Você pode ali analisar o dado e falar, pô, tem aqui, ó, tem um público aqui que gosta de filme assim, tem um assim, um assim, um assado, mas aí o casting não bate com aquele filme, ou aquele direito já foi comprado pelo fulano, o filme já saiu do mercado, e não adianta nada. Você faz a guerra, você faz com o que você tem, na prática, entendeu? Porra, adoraria comprar aquele filme ali, porque ele vai bater direitinho, vai dar dinheiro. Aí um outro cara vai, paga um pouco mais, faz um péssimo trabalho de marketing, o filme faz muito menos do que o que ele fazia e entra para a estatística como um flop. É complexo, entendeu? Então, é muito difícil. A gente tenta tomar decisões que uma hora é o fígado que responde, entendeu? Ou, assim, é difícil você tentar ser racional o tempo inteiro, mesmo com uma quantidade muito grande de dados. O que ele te ajuda é, por exemplo, parar logo com os erros. Isso é uma coisa que é muito importante. Isso aqui está dando errado, para. Isso aqui talvez tenha alguma coisa. Ajuda você a ir tentando. Mas você vive nessa coisa que não pode parar de tentar. Senão também não adianta. Porque não tem assim, pum, encontrei aqui o graal, é nesse aqui, pum, acelera que vai. Não tem. E isso é um dilema que vai perseguir a área do audiovisual durante um tempo. E é justamente isso que empodera todos nós, e principalmente os independentes, porque no Netflix não vai ter a fórmula do sucesso, a Globo não vai ter, como já teve, porque tinha o canal de distribuição, como ninguém mais está hoje, como ninguém mais é o dono do canal de distribuição, não é ele que pode dizer assim, forçar, até que um ator fique famoso, ou que uma novela fique... Não dá mais, entendeu? As pessoas são super estressadas de comunicação, de informação, que ninguém mais tem esse poder. Então, vira um jogo absolutamente incontrolável, mas que todo mundo tem o direito de participar. Não que todo mundo vai ter sucesso com ele, mas ele é um jogo, como disse, acho que foi você que disse, né? Está todo mundo aqui na mesma linha, começando tudo de novo. Não, foi na apresentação anterior, né? Foi o Edward.
Isso, no vídeo do amigo. É isso aí, estamos todos aqui. Do amigo é foda, né? É isso, é real, entendeu? O cara saiu do nada e foi lá e falou, não, ele fez um copycat da Amazon e hoje ele é do tamanho da Amazon. É o que Porque ele tudo fala é que possível. para dados todo mundo está na mesma linha, né? Você tem ali todo mundo... Porque é justamente isso, está todo mundo aí no depósito tendo que escolher batata, essa é que é a questão. Entendeu? Porque não é mais, o vestido está virando uma commodity tão grande que a diferença é quem é que consegue ler diferente, tem um insight daquilo e é o jackpot. É nesse negócio que estamos. E o cinema sempre foi jackpot, né? Na prática, quando a gente olha isso. E é nele que a gente está com um elemento a mais, que é este, né? Assim, ler todos os dados. É bem complicado. Com isso, eu quero só acabar com a questão da Globo. É isso. 50 anos de experiência, teve sempre o maior sucesso, audiência, tudo que produz é incrível, tal e etc. Mas quem foi lá e fez a série que fez diferente aqui, que encaixou uma coisa que faltava, foi o Netflix, com base, não numa inspiração especificamente, mas porque tinha uma pessoa lá que hoje eventualmente não está levando o crédito do sucesso do Sintonia, que era o Sérgio Flores na época, que tinha como incumbência ler dados. Ele estava lá no departamento de Originals, ler dados, foi lá e leu uma coisa óbvia. Tem 35 milhões de pessoas aqui que têm acesso à internet, tem Spotify, mas não paga, e assiste YouTube, segue este cara, e metade dessas pessoas poderiam ser assinantes do Netflix pela primeira vez, ou seja, um low entry level, 50% dos assinantes do Netflix são classe C, 29 menos. Pô, não preciso fazer nada, não precisa contratar não precisa fazer uma série que vai explodir Brasília, não sei o que lá, eu preciso contratar aquele cara ali. Contrata o cara. Qual é o conteúdo? Não sei. Contrata ali o Condzilla, que dali vai sair alguma coisa. Mérito também temos que dar ao Johnny Araújo, que fez isso junto com ele, para poder chegar neste caminho de encontrar uma forma de comunicar e de contar aquela história que a TV nunca tinha feito. Sim. Não, e aos Los Bragas, claro, os produtores, eu digo ali, porque o Johnny ficou do lado do Condzilla ali o tempo inteiro. Não, parabéns a todo mundo, de todos, do Condzilla, do Sérgio, Johnny, dos Los Bragas e todo mundo. Realmente, e foi isso, foi o insight, foi leitura de dados. Mas foi um risco que eles tomaram. Pode falar, fica à vontade, desculpa. Réplica. Você tem 30 segundos para réplica. Ainda bem que cada um tem uma opinião, né? Fica mais fácil. Assim, eu não concordo muito mesmo, assim, porque é um puta case, não vou discordar do case, mas foi como outros vários que já aconteceram no mercado mundialmente, no Brasil, e como a Globo fez durante 30, 50 anos nas novelas. Então, assim, escolhia um assunto que estava quente em algum lugar, ia lá, trabalhava melhor aquele roteiro, levava, ia analisando capítulos ao longo da novela para fazer os próximos. Então, assim, tem uma série de coisas que hoje em dia só tem uma velocidade maior, um jeito diferente de fazer. Mas, assim, vai continuar sendo feito e ainda bem que tem alguém vindo e fazendo diferente. Eu acho que é isso que tem que ser. Só isso. Legal. Tá bom. Então, minha última pergunta vai para o Gero. Ok? Não sei se já está funcionando aí o tradutor. Ok, Gero, um pouco com base nisso que eles falaram, eu acho que, enfim, a gente citou aqui um pouco as plataformas grandes também. Como que você enxerga o futuro, atuando um pouco paralelo a essa guerra desses entrantes e, enfim, dos grandes produtores de conteúdo? Como que você enxerga o futuro atuando com um modelo de negócio novo e, enfim, super disruptivo, super de sucesso? Como que você enxerga esse futuro atuando nesse paralelo dessa briga enorme aí de conteúdo? Okay, yes. It's working, yes. Funcionando? Bom. Para a gente está tentando, na verdade, trazer para toda a cadeia de valor, por isso nós temos vários polos. A gente acredita que a gente pode ajudar Steve Dorson e outras agências para que eles consigam fornecer os filmes para o mundo todo. No meio disso, em relação à curadoria, é por isso que a gente está também trabalhando com os publishers. Eu sei que às vezes é difícil, né, você trabalhar como curador ou crítico, e eu mesmo já passei por isso. Não é fácil
conseguir mídia em relação a isso. Por isso a gente está dando essa ferramenta para que eles consigam construir seu próprio negócio. E não só escrever para os grandes canais de mídia, os grandes meios de comunicação. É isso que o conteúdo é o rei, esse é o nosso lema. E é também a transparência dos dados que nós estamos obtendo. Cada um dos nossos parceiros, eles têm acesso 24 horas por dia a todos os dados que nós estamos obtendo em relação à receita, os publishers, onde eles estão, quem são eles. Eles podem usar esses dados para fazer todas as campanhas de marketing que a gente estava falando agora há pouco, em relação à geografia, o comportamento do mercado, etc. Como a gente vai gerenciar os dados, eu concordo com o Fábio, é muito difícil, mas pelo menos a gente está fornecendo os dados. Eu acho que esse é o primeiro passo, né? Obrigado. Acho legal a gente... I think it's interesting. Super interessante. Se ele puder fazer de novo, eu acho que seria legal para o Jaro responder. Seguro. Sorry, yes. No. I understand the question. I understand the question. Do you actually integrate with your platform? Perfect. It's actually when I Na was verdade, giving perfeitamente. example, Quando eu estava falando o exemplo, a gente don't know if tem um everyone antes e heard the depois. Eu não sei se todo mundo ouviu a pergunta, tá? So the question is A pergunta é, relating to the está technology relacionada à itself. So I'm in the tecnologia door em cinema. I si. want to Então, eu watch that estou movie. na porta do cinema e eu quero assistir I click aquele play, filme. and then I Eu assume I need clico to em pay somewhere, play, you know, if it's e- transaction, if it's subscription. E Do I aí do it há right alguma there? forma And diferente your de fazer billing, essa it's yours, transação, but ou then seja, the whole se for UX is uma embedded assinatura, in the player, so mas is it tudo your está player, your platform? How embutido does it no work? seu player, na sua plataforma. Como isso yes, our funciona? e-commerce is our O nosso e-commerce é o nosso player, é ele. A gente trabalha exatamente como o YouTube. Você vai lá no YouTube, você coloca o código, você copia no seu site e aí você tem o player. A gente funciona da mesma maneira, tá? Você pode ir lá na tela, você alugar ou comprar. Você clica nisso e pronto. Aí a gente vai perguntar qual o seu nome, você é um usuário, nome do usuário e senha. Ou não é usuário, então, olha só, você precisa pagar. Você paga e pronto. É tudo feito no player, tá? Nada fora. Boa noite, meu nome é Maurício. Good evening, my name is Para Maurício. toda a mesa. Eu gostaria de entender se há, de fato, um consenso de que existe uma limitação por parte dos dados. Eu corroboro da ideia de parte dos colegas de que a gente muitas vezes tem que aprofundar o comportamento de consumo desse cidadão. O like muitas vezes não diz muito sobre ele, a forma como ele consome, não está atento somente às tecnologias, e que o dado, de fato, não é uma baliza, mas ele é uma cortina, e que muitas vezes a gente tem que ir um pouco além disso. E para corroborar, inclusive, a fala do Thiago e do colega Isso. De fato, eu acredito que muitas vezes o conteúdo ele tem uma importância fundamental nessa questão. Uma experiência rápida, eu trabalhei para um grupo que dispunha de duas plataformas offline, uma delas uma rádio para jovens. E eu participei da estratégia de marketing dessa rádio, que caminhava com baliza de dados, e o final da história era encerrar a atividade dessa rádio offline, dessa rádio aberta. Com base nos dados, a gente vê aí o mercado tomado pelos dispositivos online, Spotify, Deezer, enfim. Quando a gente foi se aprofundar, a gente entendeu que aquele conteúdo específico daquela rádio jovem tinha uma preferência por ser consumido pelo sinal aberto. Então, a gente, se tivesse se atido simplesmente aos dados técnicos e não aprofundado um pouquinho mais o conhecimento da experiência desse usuário, o entendimento do conteúdo, a gente teria tomado uma decisão errada. Então, a pergunta é essa: existe, de fato, esse consenso de que dados técnicos são limitados? Obrigado.
Eu acho que seria legal o Luiz responder, mas antes, deixa eu só fazer um comentário bem rapidinho. Acho que talvez respondendo de duas maneiras diferentes o que você falou, e acho que depois o Luiz pode responder um pouco mais com propriedade pelo monitoramento de dados que eles fazem a nível global. O primeiro, eu diria o seguinte, falando um pouco de rádio, que foi o exemplo que você falou, é um pouco o exemplo da Mix. Né? A Mix é uma rádio que opera, enfim, no Brasil inteiro, e eu já ouvi uma vez o dono da Mix falando que ele morreria, mas ele nunca passaria sertanejo na rádio dele. Né? E acho que, depois de um tempo, com essa mudança toda de comportamento do consumidor, ele viu que as pessoas querem consumir sertanejo. E hoje a Mix é uma das que mais tocam sertanejo no dia a dia. Então, acho que o que a gente fala aqui de cruzamento de dados não é só os dados de conteúdo, né, de interesses ou do que a pessoa está buscando no online. Eu tenho falado muito que eu acho que é muito importante você levar em consideração análises socioeconômicas, sociodemográficas, entender o perfil filosófico das pessoas, nível educacional, você trazer outros dados macroambientais, cruzar com dados de microáreas, perfil de consumo em cada microrregião, e aí você cruza com os interesses de consumo da pessoa, tanto no online ou quanto em dados dentro da sua plataforma, seja ela qual for. E aí eu acho que vira um pouco mais um dado técnico, né, para você tomar uma decisão, não só simplesmente pelo que ela está buscando, porque aí você entra no like, no dislike, que acho que fica um pouco genérico. É um pouco a minha visão em relação a isso. Não era só o dono da Mix, era o Boni. O Boni também, durante anos, não deixou a sertaneja entrar na Globo, até que começou a fazer sucesso em outros canais e depois foi para a Globo. Né? Assim, não dá para você basear toda a decisão em dados, esse é um fato. Assim, e o Thiago trabalha dentro de plataforma, a gente vê isso com vários clientes que a gente tem, a gente oferece uma camada de dados que ele vai ser combinados com outros dados internos, com outras fontes de informação que ele tem, se é uma plataforma, o que ele tem de acesso, o que é o perfil dos assinantes, porque, por exemplo, se a Amazon é um nosso cliente ou se a Netflix é nosso cliente, eles têm todos os dados de consumo dentro da plataforma, mas do restante ele não tem. Então, no caso da Pert, acaba sendo um bom termômetro, porque a gente está medindo as maiores plataformas e redes sociais e tráfego de conteúdo de pirataria. Mas outro ponto, por exemplo, que é interessante para explicar isso é que quando eu comecei a trabalhar com a Parrot e tal, até quando eu estava na TV Globo ainda, a gente entendeu que a gente não poderia comparar a demanda de novela com a demanda de série. Quando a gente vai comparar dados de peer-to-peer, por exemplo, de pirataria, porque é o seguinte, a série é um produto que é pirateado. Quem vai piratear 180 capítulos de novela? Entendeu? Assim, quem vai baixar? Então, assim, você tem que também ter cuidado com os dados que está tratando, porque assim, você tem que saber conhecer o mercado, as especificidades daquele mercado, os produtos regionais, para também conseguir entender isso, porque senão você vai para isso, você vai dizer o seguinte, não, novela não tem demanda. Não, aí a gente vai fazer comparações que a gente vai considerar que isso, peer-to-peer, a gente não vai comparar, a gente vai comparar redes sociais, a gente vai comparar outras fontes de informação para conseguir. Mas, de fato, os dados não são absolutos, entendeu? Os dados dão um termômetro do mercado. Assim. Uma coisa que a gente está trabalhando para desenvolver, que a gente vem discutindo muito internamente, é como desenvolver um modelo em que a gente consegue, uma coisa que a gente é feito na DA, na TV Globo, que a gente é feito trabalhado com o Copenhagen Institute for Future Studies, que era trabalhar uma metodologia em que a gente consegue captar sinais e definir um momento em que aquilo vai ser uma tendência daqui a 2 a 3 anos, entendeu? Então é um pouco o que a gente está tentando fazer na PERT agora, começar a analisar dados desde lá de trás e conseguir captar o que vai ser tendência na frente, mas não quer dizer também que vai dar certo, quer dizer que é uma tendência, que é uma onda que você pode surfar. Alô, completando, depois que a gente analisa um produto lançado, dá para você... eu gosto muito de um livro que se chama O Andar do Bêbado. E é uma expressão que foi cunhada justamente no momento em que... para a descoberta de como explodir um núcleo, fazer uma explosão nuclear com água pesada. Ou seja, você joga água pesada no centro do núcleo e aí depois aquilo tem uma reação em cadeia. E aí esse nome virou Andar do Bêbado para dizer o seguinte, você não consegue fazer predição do que vai acontecer, e aí ele usa um exemplo para dizer isso, como todos os elementos apontavam, analisando os dados, depois que o Japão atacou Pearl Harbor,
todos os elementos apontavam que os japoneses estavam se preparando para atacar Pearl Harbor. Mas naquele momento era impossível dizer isso. Então, o andar do bêbado é o seguinte: você só consegue analisar o caminho do bêbado depois que ele andou, porque você não consegue prever para onde o bêbado vai. E essa é exatamente a situação de conteúdo, por exemplo, que você não tem dois produtos, né? Então, você tem um filme, você vai lá e decide por aquele título, você já matou qualquer outra possibilidade, porque se você errou o título, e você não sabe se você vai acertar ou vai errar o título, né? Então, tem algumas máximas assim no mercado que você não precisa ser muito genial, a gente não sabe por quê, mas os filmes que têm amor e Paris no título vendem mais, entendeu? Porque as pessoas clicam mais, veem mais, tem X. E aí você fala, pô, esse filme aqui é genial, maravilhoso, mas aí você não botou amor, não botou Paris, botou um outro título, as pessoas nem clicam, porque tem muita oferta também. Então, essa é uma outra coisa, essa camada onde vamos colocar um produto na rua, é a mais escura de todas. Então, você pode ter, eu tenho aqui o tracking do elenco, do diretor, do mercado, do tema, tudo isso ajuda, mas se você errar no pôster e no título, vai tudo por água abaixo. E é impossível de você conseguir, a não ser que você tivesse, e alguns têm, o Netflix está fazendo isso muito bem, aliás, ficar fazendo, mais do que teste AB, está fazendo ABCD, ele bota vários posters diferentes, né, está usando um pouco de inteligência artificial, qual é o trecho. Obviamente, esse algoritmo ele vai ficando viciado de novo, mas ele já é um teste de entender isso, justamente como é que eu posiciono o meu produto para cada tipo de público. Mas ele consegue fazer isso dentro do ambiente dele. A gente já, por exemplo, quando lança um filme, ou um filme no cinema, ou um filme no transacional, é impossível. Você tem que tomar uma decisão e falar, é nessa. E aí você só vai usar os dados depois para analisar se você acertou, errou e tentar não errar tanto da próxima vez. Vai falar também? Deixa eu só adicionar só mais uma coisa também, que agora o Fábio me falou uma coisa e me veio à cabeça, enfim, um case que eu acho que realmente traz um pouco desse tema de dados alinhado à tomada de decisões, né? Acho que uma coisa que a gente tem que ter muito na cabeça é o seguinte: o dado para caminho de audiência, que é o que a gente está falando aqui, não é uma coisa que a gente vai, através de um algoritmo, através de alguma análise preditiva ou prescritiva, chegar para o cara e falar assim, você vai prescrever para ele, você fala assim, tem que criar esse conteúdo para isso. Eu gosto de olhar para esse tema de dados muito mais como uma construção de engajamento com a sua marca, de se trazer, entender o comportamento do consumidor e ir engajando ele com você. Um exemplo, para mim, muito prático disso, eu acho que é o Netflix. Assim, eu não lembro de ter visto muito a Globo fazer isso, acho que o Thiago pode acrescentar, não estou falando isso porque eu realmente não lembro. Tá? Quem que assistiu Casa de Papel, a última temporada agora? Enfim, quase todo mundo, né? As duas primeiras temporadas, elas estavam praticamente prontas quando elas chegaram no Brasil. Não sei se foi exatamente isso, né? Mas já era lá de trás, já estava pronto, roteiro, etc. Passou aqui, todo mundo gostou, eles exibiram, teve um histórico de consumo, onde exibiu mais, a pessoa que assistiu, enfim, eles coletaram ali todos os dados. Quando chegou a terceira temporada, não sei se todo mundo percebeu, mas eles falaram muitos temas relacionados ao Brasil, né? Vou citar aqui pelo menos 3. Eles falaram, logo no começo, a lua de mel deles, o sonho da menina ali, logo no começo, naquela primeira cena da praia, ela queria passar a lua de mel no Rio. Aí ela falou do Rio de Janeiro e tal. Aí, depois de mais um tempo, eles falaram do Carnaval do Brasil, se eu não me engano, e falaram da Amazônia. Então, eles usaram 3 temas para engajar o público brasileiro, para trazer a brasilidade dentro daquele conteúdo. Por quê? Porque eles sabiam que, mesmo sendo exibido no mundo inteiro esse conteúdo, os brasileiros eram um público segundo a maior audiência deles, né? E na mesma temporada eles falaram de outros 2 países de temas que estavam acontecendo ali no momento, né? na vida real. Então, é mais trazer conteúdos ali dentro do roteiro, trazer elementos que engajem o consumidor, né? A Globo faz muito bem isso com as novelas, mas eu acho que assim, pensar como um todo, não ali, pronto, tem que ser isso, vamos faturar com isso, só a nível de receita. Não, é a nível de engajamento mesmo. É assim que eu gosto de ver um pouquinho. Uma última pergunta? Não. Acho que ele... Só a última aqui. Mais 45 minutos só, a gente já termina. Não, brincadeira. Meu nome é Maria Clara, eu trabalho na Condzilla. E a gente está justamente nesse processo agora de entender esse impacto que a gente está tendo, porque a gente nunca tinha olhado para dados, né? O canal surgiu de uma forma muito orgânica, o Conrad com a câmera na mão, junto com
um parceiro que hoje é sócio dele na Condzilla Filmes. Eu falo Condzilla Filmes porque a Condzilla já é um grupo, né? Então, a gente tem a parte de label, até venda de shows, até a parte de produção de conteúdo. Então, na verdade, a minha pergunta é mais um questionamento pessoal. A gente hoje está sonhando, então nada impede que a gente também se veja daqui a um tempo, porque a gente trabalha em cima de uma mídia que não é nossa, né? Que é o YouTube. Então, acredito que todos os dados que a gente tem acesso, eles são de alguma forma limitados, porque é o que a plataforma quer passar para a gente. E a gente visa, num futuro, também entender como a gente pode ter uma plataforma própria, seja um canal, seja uma plataforma mesmo como Netflix, e como essas tendências têm mostrado durante os últimos 10 anos. Mas a minha pergunta é, eu cresci vendo televisão, então eu sou super nostálgica em relação à grade pronta, e a gente teve um crescimento muito grande do on-demand, e, claro, foi isso que fez a Condzilla chegar até onde chegou, porque, enfim, as pessoas podem escolher os conteúdos que elas assistem. E eu queria saber, na opinião de vocês, saber também, particularmente na opinião da Globoplay, falando como empresa, se vocês realmente acreditam que a grade pronta vai acabar, ou se vocês acham que não, ela vai andar junto com esse tipo de consumo novo e vai ter sempre espaço para os dois. Oi? Simples e claro, não vai acabar. Acho que nunca, nem na TV e muito menos no produto de SVOD. A gente tem lá, dentro do Globoplay, o próprio sinal da Globo que está na TV e é um produto, vamos chamar assim, um conteúdo muito consumido. Então, assim, vai estar. Eu posso trazer experiência. Antes eu era Globosat, então eu trabalhei no Telecine durante anos. A gente tinha, dentro do produto de filmes, que basta você... o conceito máximo de assistir o filme na hora que você quer, do jeito que você quer, o momento todo, e tinha um grande consumo no canal linear, no sinal linear do produto sob demanda. Então, as pessoas entravam, e aí, assim, um pouco das leituras de pesquisas, de dados, tudo que a gente fez, você começou falando, você foi acostumada a ter isso, entendeu? A gente já toma decisões o dia inteiro, e chegar em casa e tomar mais uma decisão do que vai consumir, às vezes você não quer, você só quer ligar a televisão e ficar ali vendo passivamente aquilo, e é um mood que você tem naquele momento, entendeu? Então, isso não vai acabar, nós somos seres humanos, assim, a gente vem construindo, assim, pode ser que mude, aumente o consumo on demand, mas acabar o linear, eu acho que a gente não vai ver isso, pelo menos. Não vou falar daqui a muitos anos, mas a gente não enxerga. A gente vem vendo... O Pluto TV já faz isso. Assim, as audiências de TV vêm aumentando a cada dia, assim, e a audiência do sinal linear nos produtos de on demand também. Então, nada indica que está para acabar mesmo. O Pluto TV é basicamente TV, free TV na internet, e ele é grade de programação, e está bombando, está crescendo, vai acontecer, porque é uma curadoria simples. E ela funciona, ela tem seu valor. Pluto TV. Plural TV. Gente, muito obrigada. Amanhã tem mais, às 3 horas. Obrigada.